quero pedir licença a você um minuto para mostrar alguns livros, porque escola se faz com livros, né? Dizia Monteiro Lobato, um país se constrói com homens e livros. Homens, quer dizer, pessoas humanas e livros. Então, vou mostrar rapidamente alguns livros. O Brilho da Castidade. Está aqui. É uma coisa que pouca gente conhece, o valor, o brilho, a grandeza da castidade. Tá? Esse é um dos livros que, desde a minha juventude, eu gostaria de escrever. O socorro de Deus para as aflições da alma. Quem de nós não tem momentos de aflição, né? Mas Deus vem em nosso socorro. O socorro de Deus, pela sua palavra, né? Pela igreja, né? Jovem, levanta-te. Esse livro é para o jovem, especialmente o jovem que está aí, não sei, descabeçado, vivendo uma vida meio sem sentido, quem sabe na droga, num sexo desorientado, na bebida, na violência. Jovem, levanta-te. Onde é que eu vou buscar esse título? Naquela passagem do Evangelho que Jesus encontrou aquela viúva de Naim carregando seu filho único para o túmulo. E Jesus bateu naquele jovem morto e disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o rapaz levantou, né? Tem muito jovem hoje precisando ouvir essa voz de Jesus: levanta, sai dessa droga, sai dessa vida sem sentido, dessa vida violenta, você vai morrer cedo, né? Os traficantes lá no Rio dizem que há uma estatística, não passa de 28 anos, né, Ricardo? Porque morrem cedo. Pelo amor de Deus, é isso que você quer? Levanta-te. A minha igreja, Cristo criou a sua igreja, para quê? Para continuar a sua obra. Okay? Então nós temos que conhecer a igreja. A minha igreja, ele disse essa expressão, a minha igreja, a igreja dele. Então, muita gente não conhece a igreja, então precisa conhecer, tá? A intercessão e o culto dos santos, outra coisa que muita gente pergunta. Então nós escrevemos um livro para explicar isso com detalhes. O que são as indulgências, outro livro que nós respondemos muitas perguntas. Para ser feliz. Esse livro é um livro gostoso, é um livro de autoajuda, mas veja bem, não é uma autoajuda só baseada na psicologia, é na fé. Para ser feliz você tem que viver como? Viver as virtudes, viver o amor, viver a caridade, viver a bondade, viver a mansidão, aí você vai ser feliz, ok? Para ser feliz. Muito bem, quero mostrar ainda no coração da igreja. Eu durante 30 anos fiz, ainda continuo na Rádio Cancional, fazer um programa com esse título, no coração da igreja. Então aqui, os tesouros que estão no coração da igreja, que o Espírito Santo depositou aí em 2000 anos, né? Textos selecionados de grandes padres, grandes doutores da igreja, né? Para aquecer a nossa alma. Os 10 mandamentos, é a base da moral católica, então, é o lex vivendi, como viver, né? A moral católica. Bem, vamos em frente, Ricardo. Vamos mesclar aqui um pouquinho ainda da matéria aqui, e você entra aí com as perguntas também dos telespectadores, Ricardo. Bom, continuando aqui a nossa conversa, ao transmitir a vida humana, o homem e a mulher, como esposos e pais, cooperam com Deus. Olha que coisa bonita. São co-criadores. Deus quis nos valorizar. Eu falei que Deus podia fazer o homem e a mulher vir ao mundo de outro jeito, né? Antigamente se enganava as crianças, dizendo assim: a cegonha vai trazer o neném. Os pais não tinham coragem de explicar para os filhos como é que nascia a criança. Eu me lembro, porque na minha casa cada ano nascia um. Então quando eu nasceu mais um, cadê a mamãe? A mamãe foi para a maternidade, foi para o hospital, porque a cegonha vai trazer um nenenzinho para ela. E eu ficava no ar olhando para ser, onde é que vem a cegonha? Quer dizer, Deus podia trazer as crianças através da cegonha, mas Deus não quis, não. Deus quis que nós gerássemos os filhos. Isso nos dá grandeza, isso nos dá dignidade. Eu gosto de fazer essa reflexão. Será que existe alguma coisa mais nobre, mais bela, mais valiosa, que possa existir nessa vida, do que você gerar um ser humano? Não.
Podem os cientistas, podem os pesquisadores, podem as fábricas fazerem as coisas mais extraordinárias. Essas máquinas belíssimas que estão me filmando aqui agora, os aviões, os iPods e iPads, isso tudo um dia vai acabar. Mas o teu filho não acabará jamais. E nenhuma máquina dessa fala, e nenhuma máquina dela pensa, e nenhuma máquina dessa sonha e constrói nada. O teu filho faz tudo isso. Ninguém pode fazer uma obra tão grande nesse mundo quanto os pais ao gerar um filho. E por isso Deus quis dar a nós essa honra, essa grandeza, para nos valorizar. Deus quis, eu quero precisar de vocês. Vocês vão ser co-criadores. Entenderam? Gente, como é importante pensar nisso. E como dói no coração, né? Quando a gente lembra, por exemplo, que o Papa João Paulo II esteve aqui no Brasil, a última vez em 1997, e lá no Rio de Janeiro, lá no Maracanã, ele fez uma palestra para os jovens, e o Papa João Paulo II disse assim: que pena, no Brasil tem milhares de crianças órfãs de pais vivos. O Papa disse isso. O pai gerou a criança e deu no pé, deixou a menina que se vire, como se tivesse gerado ali um pombinho, ou não sei o que, ou um cachorrinho. Se esquece que gerou um filho, imagem e semelhança de Deus, que precisa ser educado. O pombinho não precisa ser educado, a galinha não precisa ser educada, é só você dar milho para ela e pronto. Mas o filho não, você tem que educar, levar para a escola, trocar fralda. Vocês já perceberam que o bichinho mais frágil que tem na face da terra é o ser humano? Já perceberam? O pintinho nasce, secou debaixo da galinha, já sai correndo. O bezerrinho no dia seguinte já está correndo do lado da vaca. O cabritinho. O neném humano é aquele bichinho mole, que a única coisa que sabe fazer é chorar e mamar. E descarregar o resto. Não é nada. Se deixar ele por conta dele, ele morre. Já perceberam que o ser humano é o ser mais indefeso que há na face da terra? Por quê? Porque Deus deu para ele um pai e uma mãe inteligentes, que tem mão, que sabe ir lá na cozinha fazer a mamadeira. A vaca não sabe, a galinha não sabe, mas Deus deu para aquele ser frágil um pai e uma mãe que, primeiro, tem amor, segundo, sabe fazer a papinha, sabe fazer o leitinho, sabe trocar a fralda. E como a criança consome tempo, né? O bichinho é desse tamaninho, mas ocupa um espaço, acaba com o dia da mãe. Mas a mãe gosta, né? A mãe gosta porque é por amor. Vocês estão entendendo? A obra de Deus, gente, é completamente diferente do resto. Nós estamos tratando aqui da criação, por isso que eu estou enfatizando essas coisas. Nós não podemos deixar de nos encantar com o belo. O Papa Bento XVI disse: aquele que não se encanta com o belo, ele perde um pouco da visão de Deus. Que o belo de Deus está em todas essas coisas. Vamos lá, vamos em frente. Não pode parar muito. Enquanto o homem permanecesse, olha que bonito, diz aqui para nós, né, o Catecismo, no parágrafo 376, enquanto o homem permanecesse na intimidade divina, não devia nem morrer, nem sofrer. Gente, o Catecismo da Igreja, parágrafo 376, não sou eu. Não haveria o sofrimento e não haveria a morte, se o homem permanecesse o quê? Na intimidade divina. O que é intimidade divina? Na comunhão com Deus. Não brigasse com Deus, não desobedecesse a Deus. O que era o Éden, que o autor do Gênesis fala? O paraíso. O paraíso, ninguém procura o paraíso aqui na terra. É uma metáfora. Isso é uma poesia, mas que contém um ensinamento teológico profundo. Deus fez o homem, colocou o homem na sua intimidade, na sua casa, no seu jardim, porque para os orientais o jardim é o local da intimidade, do encontro. Então Deus colocou o homem ali, mas o homem quebrou essa intimidade.
O inimigo veio e disse: o quê? Deus? Esse Deus é malandro. Esse Deus sabe que o dia que você comer dessa fruta, aí você vai ser que nem ele, seus olhos vão se abrir, vocês vão ser como deuses. E o homem prefere acreditar no inimigo de Deus do que acreditar no seu Criador. Aí estragou tudo. Aí entrou o sofrimento e entrou a morte no mundo. É o pecado. Gente, é a história do pecado. Por que que Jesus veio ao mundo? Para tirar o pecado do mundo, nada mais. Tudo mais que Jesus fez foi periférico. O que Jesus veio fazer é o que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele é o Cordeiro, vai ser imolado. Porque os judeus imolavam um cordeirinho 6 da tarde e 6 da manhã, lá no templo. Era o holocausto perpétuo, para que Deus perdoasse o pecado do povo judeu. Então João Batista diz: ele é o Cordeiro de Deus, não é aquele é só uma prefiguração. Ele é o Cordeiro que vai ser imolado. Para quê? Para tirar o pecado do mundo. Aí, tirando o pecado, ele vai tirar o sofrimento e vai tirar a morte. Por isso que São Paulo diz, na carta aos Coríntios, capítulo 15, o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Por quê? Porque a morte só vai ser vencida de que o último pecado for vencido. Quando não houver mais pecado, a redenção se completar, na volta de Cristo, acaba o sofrimento e a morte. Ok, vamos em frente. Deus o colocou no seu jardim, sinal de familiaridade, para cultivá-lo e guardá-lo. Está escrito no Gênesis 2,15. Então quer dizer que Deus colocou o homem na terra para cultivar a terra e para guardar a terra. É o sentido da ecologia. O homem não pode poluir a terra, poluir o ar, poluir, né, a água. Não pode. Mas também não pode fazer da terra uma deusa. Aí é o ecologismo, não é a ecologia. Há uma saudável ecologia, mas a gente cai no exagero hoje, né? Onde um ovo de tartaruga vale mais do que um feto na barriga de uma mãe. Aí já é o ecologismo. Mas Deus quer que o homem cuide da terra. O homem é o jardineiro de Deus. Deve cultivar e deve guardar a terra. Por quê? Porque nós dependemos da terra para viver. Você já reparou que tudo que você precisa sai da terra? Já reparou? Só a chuva que vem do céu, mas também ela sai da terra, ela evapora, né? O alimento que a gente come, a roupa que a gente veste, o ferro, a madeira, o metal, sai da onde? Da terra. Vai tudo da terra. Deus deu tudo. E deu a inteligência para a gente trabalhar isso, deu as mãos para construir. Certo? O trabalho, aí vem o sentido do trabalho. Olha o sentido do trabalho. O trabalho não é uma penalidade imposta por Deus. Muita gente pensa, um castigo. Mas a colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação. É mais um jeito que Deus encontrou para valorizar a gente. Quando o homem, usando da sua inteligência, das suas mãos, ele faz obras maravilhosas, ele faz um edifício, ele faz um automóvel, ele faz um avião, ele está dando glória a Deus, porque é fruto, né, da terra e do trabalho do homem, como diz a liturgia, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora é apresentado na missa, né, em ação de graças. É muito bonito isso. Sabe, gente, nós temos uma mentalidade errada sobre o trabalho, e eu quero encerrar a reflexão por aqui, Ricardo, para você entrar aí. Nós temos uma mentalidade errada no trabalho. Fica todo mundo louquinho para aposentar, né? Eu tinha um amigo que disse que o dia que ele aposentou, ele pegou o despertador dele, levou para a prensa lá e destruiu o despertador dele, porque esse despertador me acordou 35 anos. Né? Gente, o trabalho é divino. Por que Deus colocou o trabalho no mundo? Porque o homem pecou, não foi? Depois que Adão e Eva pecaram, Deus disse: Adão, meu amigo, agora você vai ter que tirar o pão de cada dia do suor do teu rosto, porque agora a terra vai produzir espinhos e abrolhos por causa do seu pecado. A terra também sentiu. Então agora, meu amigo, você vai ter que trabalhar, e o trabalho vai ser para você redentor.
Até o Confúcio, que não era cristão e católico, dizia: o trabalho é a sentinela da virtude. Bonita essa frase, né? O trabalho, o cara que trabalha, ele não faz bobagem. Ele não fica vagabundeando por aí, roubando, matando, fazendo... Não, o trabalho ocupa o sujeito, seja o homem, seja a mulher. Então o trabalho é redentor, o trabalho faz a gente viver a virtude. Mesmo que a gente aposente, tem que continuar trabalhando. Eu já estou aposentado. Trabalhei 40 anos na universidade. Hoje eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava na universidade. Só que eu não dou mais aula de física, nem de matemática, nem de eletricidade, nem de magnetismo, nem de... Não, hoje eu só dou aula de teologia, de religião. Mudei de atividade. Claro, já trabalhei tanto de um lado, mas aí você trabalha, o trabalho é redentor. Nós estamos cooperando com Deus na obra da criação. Eu gosto muito daquela frase que São Paulo fala para os Colossenses, capítulo 3, versículo 23. São Paulo diz assim: tudo o que fizerdes, fazei de bom coração, não para os homens, mas para o Senhor. Tudo o que fizer, São Paulo diz, faça de bom coração, não para os homens, não porque você vai receber um salário, para o Senhor. Ele fala: recebereis a recompensa de Deus. Colossenses, confira aí, vale a pena uma hora você pegar aqui, eu vou ler para você, ó, Colossenses 3, são dois versículos, Colossenses 3, 17 e o 3, 23, veja se não é bonito, olha aqui, 3, 17, portanto, como eleitos de Deus, não é aqui não, 17, tudo o que disserdes ou fizerdes, que seja no nome do Senhor Jesus, por Ele, dando graças a Deus Pai. Tudo que você fizer, tudo que você disser, seja por Deus. 23, o trabalho está aí, ó. Qualquer tipo de trabalho. Ou 23, tudo que fizerdes, tudo, não importa se você é o cara que varre a rua, ou se você é o cirurgião que opera o coração de alguém, não importa, tudo que fizerdes, certo? Fazei de coração, como para o Senhor, e não para os seres humanos, sabendo que é o Senhor que vos recompensará, fazendo-vos seus herdeiros, ou seja, vai dar o céu para você. Ser herdeiro de Deus é receber o céu, né? Ao Cristo Senhor é que estás servindo, ao Cristo Senhor. Então, quem trabalha conscientemente, quando eu faço uma palestra sobre isso, eu costumo dizer assim: a senhora é dona de casa? É. Então, faça a comida, não para o seu marido, faça a comida como se Jesus fosse sentar na mesa para comer. A senhora é lavadeira? É. Então lave essa camisa do seu marido, não como se o seu marido fosse vestir, mas como se Jesus fosse vestir. Oh, vai caprichar, não vai? São Paulo manda fazer para o Senhor. Então essa é uma boa comparação. Tudo que eu fizer, eu vou fazer. Eu vou dar uma aula, eu não vou dar aula para vocês, eu vou dar uma aula como se Jesus estivesse aí sentado para assistir a minha aula. Então eu tenho que preparar essa aula. O professor não pode ser relapso, não preparar a aula. É o sujeito mais incompetente. Tem o professor que não prepara uma aula. A pessoa chegar aqui, eu não preparar a aula, o que eu vou dizer para vocês? Eu vou ficar, eu acho isso, eu acho aquilo. Axiologia? Não, eu vim aqui para trazer teologia. É diferente. Então, o cristão que trabalha mal é um mau cristão. A gente tem que aprender essa lição. O sujeito que trabalha só para ganhar o salário, não trabalha para construir a obra de Deus. Acho que vocês já viram aquela história. Um dia um presidente americano, não sei se foi o Franklin ou se foi o Roosevelt, chegou numa grande obra que estavam construindo e perguntou para um pedreiro: o que você está fazendo? Ele disse: eu estou carregando aqui esses tijolos para lá. Aí perguntou para o outro que estava carregando um carrinho: o que você está fazendo? Eu estou carregando esse carrinho de areia aqui. Aí chegou um outro lá, assentando tijolo. O que você está fazendo? Estou construindo uma igreja. Ele podia dizer: eu estou sentando tijolo. Não, eu estou construindo uma igreja.
Nós não estamos carregando tijolo, nós estamos construindo o reino de Deus. Vocês entenderam? Você não está lavando roupa. Você não está só educando seu filho. Você está construindo o reino de Deus. É muito maior. Então o dono do reino vai recompensar a gente. Porque nós estamos trabalhando para ele. Entende? O salário é o acréscimo que Deus dá para a gente se manter. Então, o sentido do trabalho, gente, é algo... O grande fundador do Opus Dei, o santo, né, José Maria Escrivá de Balaguer, dizia assim: o trabalho santifica o homem e o homem santifica o trabalho. As duas coisas. O homem santo, ele deixa o ambiente de trabalho dele santificado. Já notaram isso? E o trabalho também feito direitinho te santifica. É a sentinela das virtudes. Ricardo, é com você. Eu estava lembrando justamente de São José Maria, porque ele sempre falava, né? Interessante, São José Maria sempre fala assim: lembra-se de que nosso Senhor, durante 30 anos, foi um humilde carpinteiro, né? Um trabalhador humilde carpinteiro. Que boa lembrança, né? Aí Jesus trabalhou 30 anos para mostrar para nós o quê? A importância do trabalho. A importância do trabalho. José Maria falava: ser santo no trabalho, ser santo através do trabalho e santificar o trabalho. Interessante a espiritualidade. E que eu acho mais bonito que ele fala ainda, Ricardo, é o seguinte: que Jesus, com a capacidade que ele tinha, ele podia ser um grande filósofo da época, trabalhar como filósofo, ele podia trabalhar como aqueles, não sei, não, ele foi trabalhar o trabalho mais humilde que existia, carpinteiro. O pessoal diz: mas ele não é filho do carpinteiro? O que Jesus quis mostrar? Que o trabalho mais humilde que seja para Deus, ele tem valor. Interessante, professor, falando sobre trabalho, tem muita gente aí, eu acho que a maioria trabalha, né? Essa espiritualidade do trabalho santificado, ela é relativamente nova na igreja dessa forma, né? Como um trabalho que a gente está fazendo aqui. São José Maria, por exemplo, no início da Opus Dei, ele foi inclusive julgado de herege. Por quê? Porque achava que os santos tinham que estar nos mosteiros, que os santos tinham que estar nos seminários. Verdade. Os santos tinham que estar na congregação religiosa. E a abertura da igreja para falar: opa, peraí, o santo pode ser aí onde você está fazendo, o que você está fazendo. É isso tudo que o professor acabou de falar, né? A possibilidade de alcançar a santidade através de um serviço laboral, mesmo que seja como um humilde carpinteiro, né, professor? Beleza, Ricardo. É isso mesmo. Vamos lá? Perguntas? Vamos lá. Nosso tempo está quase acabando, então. Mas vamos lá. Primeiro aqui, professor, o Fábio Nunes, do Rio de Janeiro, está querendo saber: o que responder para os que dizem: basta viver com retidão, fazendo bem, sendo caridoso? Eu não preciso de religião. A resposta é essa: não sou eu, nem você, nem o Papa quando a gente tem religião. É Jesus que manda. Jesus veio, instituiu a igreja, deixou o magistério, pegou 12 homens, incumbiu esses 12 homens de celebrar a Eucaristia, batizar, ensinar o Evangelho. Cristo estabeleceu uma religião, a fé católica. Disse para os apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Lá na última ceia falou para os 12, né? Eu vou mandar para vocês o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai ensinar para vocês tudo que, né? Toda a verdade. Então foi Cristo quem estabeleceu uma igreja, uma liturgia, os sacramentos, os mandamentos. Então, né? Até tem uma história que dizem que o Napoleão Bonaparte, o grande Napoleão Bonaparte, imperador francês, disse que um soldadinho encantado com Napoleão Bonaparte chegou para Napoleão e disse: imperador, o senhor é o nosso Deus, pode fundar a nossa religião. O Napoleão olhou para ele e disse: meu filho, para criar uma religião, primeiro tem que morrer numa cruz, depois tem que ressuscitar. Morrer numa cruz eu não quero de jeito nenhum, ressuscitar eu não posso. Então para com essa história de fundar religião, porque eu não tenho condição nenhuma, né? E o Napoleão não era muito bom católico não, né? Porque ele mandou prender 2 papas, né? Pio VI e Pio VII, mas no entanto disse isso. Então, não somos nós que escolhemos essas coisas, é o Cristo que desceu do céu para trazer isso para a gente. Acabou, Helen? Acabou. Então o Ricardo vai fazer o sorteio. O sorteio vai hoje para o Luiz Iglesias. Ele participou bastante aqui, professor. A perguntinha dele foi o seguinte, uma das, né? Existe diferença entre fé católica e a fé cristã?
Bom, a fé cristã, a fé católica é cristã, mas nem toda fé cristã é católica. A fé protestante é cristã, mas não é católica. Quer dizer, há diferença. Porque o Papa Bento XVI acabou de falar, né, semana passada, o seguinte: a fé não é minha, a fé é da igreja católica. Então, a minha fé, eu como católico, minha fé é a fé da igreja católica. É a igreja católica que me dá o credo, que me dá os mandamentos, que me dá os sacramentos, que me dá a liturgia. Então, essa é a minha fé católica, que é cristã. Agora, tem fé cristã que não é católica, não obedece essas mesmas coisas, entendeu? Tá aí. Bom, quero agradecer, Ricardo, você ficou de pé de novo aí. Tem um sujeito que escreveu para mim, o Loyola, lá do Rio de Janeiro: pô, você deixa o moço de pé 2 horas. O Loyola, eu mandei ele sentar, não sentou porque não quis. Teimoso, né? É porque é jovem, Loyola, né? Então eu quero agradecer a vocês que vieram aqui acompanhar no programa, vocês que acompanharam em casa, né? Quero mostrar mais uma vez esses 2 cursos, um sobre a Bíblia e um sobre o Catecismo da Igreja. Olha, curso longo, hein? Não é um curso de 1 hora, para você fazer em 6 meses, 1 ano, talvez mais. Não se engane, tá? São 10, 12 CDs cada um, né? Para você estudar cada livro da Bíblia, cada parte do Catecismo e se aprofundar nisso. É o ano da fé, a gente tem que se aprofundar. Bem, editora Cleofas, do site da Cleofas é que você tem isso disponível. Vamos encerrar, gente, pedindo aos sacerdotes, bispos, quem sabe algum que nos acompanhe, também diáconos, que nos dê a bênção. Agora, eu gosto sempre de chamar a atenção para vocês: a bênção sacramental. Vale a distância, mas depende da sua fé. Entendeu? Diferente do sacramento, que é ex opere operator. Não depende nem da santidade do ministro, nem do fiel. É Deus quem opera. O sacramental é diferente. Mas olha, Jesus gosta, mandava os apóstolos: prega o evangelho e cure os doentes. Mandava. Está cheio de passagem dessa na Bíblia. Então, 2 horas aqui nós pregamos o evangelho, não pregamos? Pregamos, de um jeito ou de outro. Eu tenho certeza que Jesus agora também quer curar quem precisa disso. Então, você que nos acompanhou até agora, peça a Jesus agora a graça que você precisa, por esta bênção dos sacerdotes ou dos diáconos, que à distância nos atingirão. Ok? Então pensa aí, pede para Deus o que você precisa, o que a sua família precisa nesta noite de hoje. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que desça sobre todos nós, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos.